E agora vamos conferir o clipe que a nossa produção selecionou no quadro Viva a Cultura de hoje. Começar a estrofe da canção. Primeiros versos, ponte e refrão. Rendo a ti a minha adoração. Teu amor é muito mais do que sonhei. Me levou pra onde eu menos esperei. Hoje vivo para te servir, Senhor. Aos montes eu elevo meu olhar, pois em ti o meu socorro está. O Deus que não desiste de me amar, que se deu na cruz pra me salvar. Tu criaste a melodia dos meus dias, desde quando eu deixei que fossem teus. Sem medo e sem me omitir, viver pra te exaltar, Senhor. Nasci pra propagar teu amor, é digno de receber toda a honra, toda a glória e louvor. Viver pra te exaltar, Senhor. Nasci pra propagar teu amor, é digno de receber honra, glória, entrega e gratidão, pois tu és minha maior inspiração. Nos montes eu elevo meu olhar, pois em ti o meu socorro está. O Deus que não desiste de me amar. E agora vamos assistir a mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos na Quaresma, quarta-feira passada, quando recebemos cinza sobre as nossas cabeças, nós nos comprometemos a caminhar com a igreja durante 40 dias, como o povo de Deus no deserto caminhou durante 40 anos, como Jesus esteve no deserto durante 40 dias, como ouvimos também, ouviremos hoje, também no Evangelho. O número simbólico de 40 aparecerá muitas vezes na Escritura, lembrando esse tempo de conversão e de encontro com o Senhor. Nós somos chamados justamente a aproveitar todo esse tempo da Quaresma, de oração, jejum, esmola, para encontrar o Senhor no deserto da nossa vida, de tal maneira que nós olhemos a nossa própria existência e peçamos o dom da conversão sincera, que iremos celebrar depois numa boa confissão, numa boa celebração penitencial, nesse tempo da Quaresma, como se difunde por todos os cantos, todas as paróquias tem essa oportunidade de renovar o coração do homem, porque nós sabemos que por mais que nós andemos e procuremos o Senhor, nós, ao sermos iluminados pela sua palavra, vemos como nós somos pecadores chamados à conversão, que nós não nos desviemos do caminho, mas nesse caminho, quantas vezes nós caímos, precisamos nos levantar para buscar o Senhor e cada vez mais configurar nossa vida àquilo que Jesus pede de cada um de nós. Nós lembramos também que durante esse tempo da Quaresma, cada domingo e cada momento, nós vamos nos examinar também
sobre um tema concreto que a igreja olha para si mesma, mas também olha para a sociedade, que é fraternidade e educação. E com relação à educação, nós vemos toda a questão cultural, uma questão de cultura que vai se modificando em nosso país, né, cada vez mais longe do Evangelho e dos valores cristãos, né, ser longe daquilo que é, na verdade, a vida humana. Fala com sabedoria, ensina com amor, é o lema desse ano, né, do tema da campanha da fraternidade e educação. Que nós saibamos olhar também esse aspecto, ou seja, a nossa conversão interior, a nossa mudança de vida, a nossa consciência que somos pecadores, também deve se traduzir em atitudes externas, em vários aspectos, muitos aspectos, na questão social, nas preocupações com os pobres, na questão da fraternidade, e a igreja sugere que nós também olhemos com relação à nossa omissão ou erros com relação à questão da educação, também em nosso país, de maneira especial, e a igreja propõe também à sociedade brasileira esse exame sobre a questão da educação, com todas as controvérsias que nós temos aí ao nosso redor. Por isso, o tema da campanha da fraternidade vai nos questionar sobre muitos aspectos com relação a isso, ao mesmo tempo que nós vamos vivendo, né, todo esse tempo bonito, importante e também necessário de conversão, que é o tempo da Quaresma. Esse primeiro domingo da Quaresma, como todo primeiro domingo da Quaresma, é caracterizado pelo Evangelho das Tentações. Quando se vai nas visitas à Terra Santa, uma das visitas é justamente a Montanha da Tentação, né? Ali de Jesus, e realmente é uma montanha bastante íngreme. E ali fala que Jesus é levado justamente pelo Espírito ao deserto, né? E foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Ficou de jejum, não comeu nada, e aí teve as 3 tentações que lembra as tentações do povo de Deus no deserto, que lembra as nossas tentações do dia a dia da nossa vida, e que nós somos chamados também a ver que em Jesus, que assume toda a nossa vida, ele responde a um demônio que tenta a humanidade, cada um de nós. Se és filho de Deus, manda que essa pedra se mude em pão, já que você sentiu fome, já que você está de jejum. E Jesus responde também com a Escritura: não só de pão vive o homem. E o diabo justamente viu que essa tentação, né, viu que ele não cai nessa tentação de querer que as coisas se transformem como num passe de mágica, né, diante da questão da fome, da necessidade. Também nós vamos encontrar em outras tradições e traduções, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Depois levou a um alto monte, né, e mostrou-lhe por instante todos os reinos do mundo, poder, dinheiro. Eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, né, justamente, que tudo foi entregue a mim, e posso dar a quem eu quiser, né, se prostrar diante de mim em adoração, tudo isso é seu, né? Se você adorar o demônio, você pode ter todo o poder e todo o dinheiro do mundo, né? Responde, a Escritura diz: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Diante da situação da pessoa vender sua alma ao diabo para poder ter poder e dinheiro, Jesus fala assim: devemos responder de adorar apenas ao Senhor nosso Deus, diante de tantas tentações que vêm em nossa vida. E depois levou a Jerusalém, na parte mais alta do templo, no pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, coloca Deus à prova, tira daqui embaixo, porque aí ele cita a Escritura: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem com todo cuidado, e ainda mais te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. A Escritura diz isso, prove. E Jesus vai dizer, a Escritura diz também: não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno.
Vou voltar outras vezes também. Nós iniciamos a quaresma sempre com o Domingo das Tentações. Primeiro domingo da quaresma, nós ouvimos sempre em Mateus, Marcos e Lucas o Evangelho das Tentações. Esse ano é de Lucas. E essas tentações do pão, essa tentação de provar a Deus e, ao mesmo tempo, também de conquistar todas as riquezas da terra, estão muito presentes no coração de todo ser humano. Todos nós passamos pelas tentações de desprezar o plano de Deus sobre a nossa vida, todo o projeto de Deus sobre a nossa vida, e jogarmos tudo no lixo por causa das tentações que passamos. Muitas pessoas, diante das tentações, acabam sucumbindo e deixando o Senhor, deixando o caminho de Deus para andar pelos caminhos do mal, né? No entanto, nós vemos que com Jesus nós somos chamados a responder justamente que nós sabemos que não é só de pão que o homem vive, que nós vamos adorar apenas o Senhor nosso Deus e não vamos tentar a Deus, não vamos tentar a Deus, mas sim viver a vida de cada dia. São palavras, meus irmãos e irmãs, que nos questionam muito, ainda mais agora começando o tempo da quaresma, o primeiro domingo da quaresma, nós somos chamados a nos perguntar quantas vezes nós caímos nas tentações. Aliás, é uma das orações que nós fazemos, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, né? Ou seja, vemos essas situações todas, meus irmãos e irmãs, que nós passamos e que nós somos chamados a constatar que muitas vezes nós caímos na tentação e acreditamos no maligno, estamos no diabo que nos tenta e andamos pelos caminhos errados e fazemos o mal e esquecemos do Senhor. Daí vem o tempo da nossa conversão, para que nós tomemos consciência disso. E não é fácil, nós só podemos realmente tomar essa consciência com a luz do Espírito Santo em nossa vida, deixarmos-nos iluminar para enxergarmos esses lados escuros da nossa existência. Quantas coisas que nós vamos tendo no coração, tantas escuridões que vão tendo no nosso coração, que nós necessitamos dessa luz de Deus para que nós possamos enxergar, para que nós possamos nos arrepender, pedir perdão, reconciliar-nos, sermos lavados de nossos pecados e não caímos em tentações unidos a Jesus Cristo, nosso Senhor. Eis aí, meus irmãos e irmãs, esse tempo que se inaugurou na última quarta-feira de cinzas, quarta-feira passada, e que nós somos chamados a levar adiante com toda a abertura de coração e na oração, no jejum, na penitência, com toda a sinceridade da nossa vida. Do outro lado, a palavra de Deus também, desse primeiro domingo da quaresma, nos fala de profissão de fé. Profissão de fé do povo eleito, a leitura primeira, e profissão de fé dos que creem em Jesus Cristo, a segunda leitura. O povo de Deus do Antigo Testamento fez, assim falou Moisés ao povo: o sacerdote receberá das tuas mãos a cesta e colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Então você vai rezar, você vai dizer ao Senhor: meu pai era um arameu errante, que desceu do Egito com um punhado de gente. Ele viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, e nossa miséria, a nossa angústia. O Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor e com sinais e prodígios, e conduziu-nos a este lugar, nos desta terra onde corre leite e mel. Por isso agora trago os primeiros frutos da terra, que tu me deste, Senhor. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Eis aqui os frutos dessa terra que eu recebi do Senhor. Meu pai era meio errante, que fomos lá para o Egito, lá formamos uma grande nação, o Senhor nos tirou da escravidão, nos trouxe para essa terra, reconheço que tu és o nosso Deus. Aqui está justamente os frutos da terra, ou seja, uma espécie de dízimo, ou seja, reconhecendo que o Senhor que me colocou aqui. O povo de Israel,
muitas e muitas vezes vai lembrar disso. Mesmo na Páscoa, né, quando a criança pergunta ao pai por que essa noite é diferente, ele vai dizer que porque estamos aqui como povo livre, porque o Senhor nos tirou da escravidão. E nós somos assim hoje. Ou seja, essa atualização da libertação do Senhor, para a qual nós caminhamos também para a celebração da Páscoa nesse ano 2022. E depois nós temos, na segunda leitura, a profissão de fé daqueles que creem em Cristo. A nossa profissão de fé é a carta de São Paulo aos Romanos. A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Confessar com a boca, crer com o coração. Crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois diz a Escritura, todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, meus irmãos e irmãs, o povo de Deus faz a sua confissão, a sua profissão de fé. Estou aqui porque Deus me deu essa terra. O povo de Deus faz também a sua profissão de fé. Jesus Cristo é o Senhor e justamente Ele está ressuscitado em minha vida. É essa vida, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados a buscar nesse tempo da Quaresma. De um lado, nós constatamos que nós caímos em pecado. Muitas vezes, nós escutamos a voz do maligno e nós deixamos o caminho do Senhor, como nós ouvimos no Evangelho. Jesus que responde ao maligno e vence as tentações, que esse deveria ser o nosso caminho, mas nem sempre é. Nós sabemos que quantas vezes nós erramos, pecamos, fomos infiéis, andamos pelos caminhos errados, escutando a voz do maligno. Esquecemos de Deus. Aliás, como já o próprio Adão e Eva, foi assim também. Ou seja, não obedeceram ao Senhor, né? E depois viram no que caíram. Por isso, cada vez que nós vemos isso, somos chamados a reconhecer onde o Senhor nos colocou e como nos lavou de nossos pecados em Jesus Cristo, como diz aqui a carta de Paulo aos Romanos, confessar com a boca e crer com o coração, né? Crer realmente que Jesus está ressuscitado e proclamar isso, Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Que o tempo da Quaresma nos leve a professar a fé e a vivê-la intensamente com o coração aberto. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Arani, e obrigado também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Desejo a todos vocês um ótimo domingo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado pela sua companhia nesta manhã. Para acessar o conteúdo desse programa exibido no dia de hoje, basta entrar no YouTube e procurar Palavras de Vida TV Brasil. Fique agora com a celebração da Santa Missa em seu lar, diretamente da Igreja Nossa Senhora da Glória, no Outeiro da Glória, aqui no Rio de Janeiro. Deus te abençoe.